Olá, pessoal, boa tarde a todos. Bem-vindos mais uma vez à nossa viagem sem sair de casa. Esse já é o terceiro mês que a gente está fazendo essa viagem, já uma loucura isso. Mas aos poucos acho que o turismo já está voltando e todo mundo está voltando ao normal mesmo sem sair a vacina. E torcendo todo mundo aqui para essa vacina sair logo, né? Para a gente poder viajar fisicamente e não sem sair de casa. Vamos lá, hoje eu resolvi contar para vocês um pouquinho a respeito da história da Escape e quem somos. Acho que eu já falei que eu sou a Alessandra, né? Eu sou diretora operacional da Escape e a Andrea, que é do comercial que está ali na fotinho ali do lado, é a minha irmã. Nós somos irmãs e nós estamos juntas desde que começou. Na realidade, eu comecei com o turismo. Eu comecei com o turismo com 18 anos, assim, pouquinhos anos atrás, né? 18 anos. E 31 anos atrás. E desde então eu trabalhei na Estela Barros, eu fui a guia de viagens de lazer da Estela Barros, comecei como assistente, depois foi como guia de frente e guia de incentivo deles. Estela Barros sempre precisava sair, a gente precisava vender para trabalhar como guia naquela época. Então eu comecei com as vendas também e tomei esse gostinho com vendas e veio a ser hoje o que é a Escape. Mas só voltando um pouquinho, o que aconteceu? A gente resolveu abrir, a Andrea, quando ela foi ter o meu primeiro sobrinho, que é o Marcelo, que hoje está com quantos anos, André, o Marcelo? 20 anos, 20 anos. 20 anos. A Andrea trabalhava no mercado o mercado Financeiro. financeiro. E daí ela falou para mim, Alê, eu trabalho demais, eu acho que a gente devia abrir alguma coisa, vamos abrir alguma coisa para que eu preciso trabalhar um pouquinho menos e ganhar mais dinheiro. Ela veio trabalhar, a gente abriu a Escape com isso. Hoje ela trabalha bem mais, né, Andrea? Fala pra Sim, gente. sim. Mas o turismo é um bichinho, né, que pica e a gente Fica se gente. apaixona, que é o que eu sempre falo, né? A gente conversa, os nossos clientes, eles sempre ligam felizes, né, com uma energia boa. Quando você fala de viagem, você está sempre bem, né? Você está sempre buscando alguma coisa, né, que te faça bem, que é alguma comemoração. Então é muito gostoso, é diferente até, eu estava comentando até ontem, né? A Alessandra está falando do turismo, mas você vai vender um seguro. Poxa, as pessoas quando te ligam, ninguém quer gastar com seguro, né? Ou bate o carro, então assim, não é uma coisa que dá um prazer, né? Como o turismo. Mas é isso, Ale, começa com. Isso mesmo. E só para contar um pouquinho como o Polato entra nisso tudo, né? Eu era guia desde então, lá desde os meus 18 anos, e na Stella Boss também comecei a levar um grupo que chamava Meus 15 Anos na Europa, que era um grupo somente de adolescentes, eram 34 dias na Europa. Nossa. Esse grupo era levado pela Teresa Pérez. Quando a Teresa Pérez saiu para montar a agência dela, entrou Lelê e eu fiquei com 11 anos levando esse grupo de maluquinhos, né? Só de adolescentes pela Europa. Então, eu tinha contato muito com os guias e e com isso conheci nos grupos de incentivo, a gente conheceu o Maurício Polato, que hoje está aqui para apresentar a Romênia para a gente. Maurício é um guia excelente internacional, além do nacional, que ele pode falar um pouquinho no final, que nós já fizemos um tour, ele tem uma empresa também aqui, né, de São Paulo. Eu e o André, a gente fez um tour com ele por São Paulo, super legal. Quem ainda não fez um city tour por São Paulo pode fazer com ele, porque eu sempre morei em São Paulo, nunca tinha feito e foi excepcional. E o Polato é isso, ele é um guia internacional, a gente tem muito contato com os guias por esse meu passado como guia também. Então, quem quiser no futuro fazer um grupo com acompanhamento de guias, a gente pode também providenciar os guias para acompanhar. Então, a gente não vende só os serviços de hotel,
aéreo, traslados. A gente tem também, a companhia pode fazer um grupo de família com 20 pessoinhas, a gente coloca um guia simpático, assim como o Maurício Polato, que vai falar hoje de Romênia para a gente, né, Polato? Olha as fake news, cuidado com as fake news, Alessandra. Bem-vindo, então, Polato. Obrigado pelo Obrigado convite. por ter assistido. Eu tenho acompanhado aí você. Esse projeto de vocês e realmente me encanta aí pela qualidade dos palestrantes, os destinos selecionados. Realmente, enquanto a gente não pode, né, estar em campo, vamos viajando pela internet, sempre aprendendo alguma coisa nova, sempre conhecendo novos destinos, novas pessoas. Então, hoje nós vamos falar de um destino que eu gosto muito, a Romênia, que ainda, eu diria, pouco visitado, pouco explorado. Muitas pessoas, quando falam, nossa, vamos para a Romênia, né? Mas, poxa, o que tem na Romênia? Onde fica a Romênia? Então, o objetivo hoje é falar um pouquinho sobre esse maravilhoso país que já está se despertando aí desde, vamos dizer, finalzinho da década de 90, se está despertando para o turismo. Quando inicialmente me convidaram, né, para acompanhar um grupo para a Romênia, a primeira coisa que veio à minha cabeça, né? Poxa, Romênia, o que tem na Romênia? Eu mesmo nunca tinha pesquisado, nunca tinha lido muito sobre esse país e fui atrás. Mas até então, né, tinha os meus preconceitos de Romênia. Quando você falava em Romênia, o que vinha na minha cabeça, né? Primeira coisa, vinham ciganos, né? A gente vai para alguns países europeus e geralmente a gente associa, né, os ciganos com romênios. Esses romênios. Então eu imaginava um país cheio de romênios, de ciganos. E também a questão, né, do Conde Drácula, quem nunca falou, né, da Transilvânia. Então, falar de Romênia, para mim, eram esses dois pontos, né? Vou um país cheio de cigano e vou conhecer um pouquinho da história do Conde Drácula. E depois, quando finalmente fui conhecer o país, fui pesquisar mais a fundo, eu descobri que nenhum desses meus preconceitos estavam corretos, e é isso que eu vou tentar passar um pouquinho para vocês. E para vocês, quais seriam os seus preconceitos da Romênia, né? O que nós vamos conhecer na Romênia? Bem, fazer uma breve introdução antes de entrar nos atrativos turísticos. Eu sempre gosto de fazer uma breve introdução, falar um pouquinho da geografia e da história do país, para que a gente possa entender um pouco mais o país, não simplesmente olhar os atrativos, mas também entender o porquê que a Romênia é o que é hoje, a razão dos seus atrativos. Então, eu faço essa breve introdução. Então, falar da geografia, né? A Romênia encontra-se aqui no leste, extremo leste europeu. Ela está aqui já colada no Mar Negro. É um país não tão pequeno em termos de Europa, é praticamente do tamanho do estado de São Paulo, né? E faz fronteiras aí com Hungria, Sérvia, Bulgária, Ucrânia, né? E Moldávia. Então, aqui é a localização geográfica da Romênia. Algumas curiosidades, né? Falar sobre Romênia, não há como não falar dessa cadeia de montanhas aqui que corta o país, um L invertido, chamado os Cárpatos, que tem aproximadamente 1.500 quilômetros. E nessa cadeia de montanhas, aproximadamente nessa região aqui, nós temos a montanha mais alta, não é um país que tem montanhas muito altas, mas o ponto mais alto tem um pouco mais de 2.500 metros de altitude. Inclusive, há estações de esqui na Romênia, pouca gente conhece, né? Então, um pouquinho do mapa da Romênia, mostrando aqui um pouco melhor, né, a cadeia de montanhas dos Cárpatos que cortam o país aqui. E também, o país é muito famoso pelo Danúbio, a foz do rio Danúbio, está aqui na Romênia, e cerca de 30% da sua extensão se encontra aqui na Romênia, né? Então, ela surge aqui na Alemanha, Floresta Negra, vai pegando alguns seus afluentes, Budapeste, daí desce, e aqui, fronteira com a Sérvia, ele começa, então, a divisa entre a Romênia e a Bulgária, vai, e finalmente ele deságua no Mar Negro, onde se encontra aqui o delta do Danúbio, que é um outro ponto muito interessante para se visitar. Então, a questão da geografia romênia é falar desses dois grandes atrativos. Temos aí o Danúbio e temos também os Cárpatos. Ainda falar um pouco de números, né, um pouco da mais da geografia. Não é um país tão pequeno em termos de Europa, tem aproximadamente um pouquinho menos de 240 mil quilômetros quadrados, apenas título de comparação, né, o estado de São Paulo, 250 mil quase, e o Reino Unido também pouco menos de 250 mil. Então, mais ou menos, a Romênia do tamanho do Reino Unido e do estado de São Paulo. E tem uma população, atualmente, ela está em cerca de 19,2 milhões de habitantes, e uma das curiosidades é que a população da Romênia hoje está decrescendo, com abertura para a comunidade europeia, muitos dos jovens
estão indo aí para outros países, e hoje a taxa de crescimento da população ela é negativa, como a gente pode ver nesses dois gráficos daqui do lado direito. Então, a população aí bateu quase 20 milhões, aqui na década de 90, e depois, hoje começa a decrescer, e hoje está um pouquinho mais de 19 milhões. Aqui a taxa de crescimento, né, que hoje ela está aqui menos 0,66% ao ano. Então, o jovem romeno, com essa abertura, ele encontra possibilidades melhores de trabalho em outros países da Europa. Outra comparação aqui, né, o país, a Romênia, 19 milhões, a grande São Paulo, um pouquinho mais de 21 milhões, Minas Gerais, 21 milhões, e a grande, também a área metropolitana, Rio de Janeiro, 17 milhões de habitantes. A título de comparação com o nosso país. Então, novamente, aqui voltando ao mapa da Romênia, nós temos, então, a capital, Bucareste, que, sem dúvida, é o grande centro político e econômico do país, cerca de 2 milhões de habitantes, a grande Bucareste, né, cerca de 2 milhões. E depois disso, todas as outras cidades são cidades relativamente pequenas, não há nenhum outro grande núcleo urbano tão grande quanto Bucareste. Então, você vê a segunda maior cidade, a terceira maior cidade, pouco mais de 300 mil habitantes, que para termos de Brasil, São Paulo, são cidades aí relativamente pequenas, né? Então, nós temos aqui no Nordeste, Iași, fronteira com a Moldávia, cerca de 318, Cluj-Napoca, 316, aqui também ao norte. A oeste, nós temos Timișoara, que é uma cidade muito linda, cerca de 315, e duas cidades que eu coloquei a população, que são grandes atrativos turísticos, que nós iremos visitar, são Brașov, 270 mil, e Sibiu, aqui cerca de 150 mil habitantes. Então, sem dúvida, né, considerando Bucareste 2 milhões, todas as demais cidades em torno de 300 mil, não mais do que isso. Então, a população está bem distribuída no país, então, um total de 19 milhões no país inteiro. Um pouquinho da questão da religião, né, e dos grupos étnicos. A Romênia não tem uma religião oficial, desde a sua constituição aí, após o período comunista de 93, ela não tem nenhuma religião oficial, mas, sem dúvida, na grande maioria do país é cristão ortodoxo. É uma igreja autocéfala, existe o patriarca romeno, né, ele não está vinculado a nenhuma outra igreja ortodoxa. Então, hoje em dia, cerca de 81% da população é considerada ortodoxa. Aí nós temos aí uma pequena fatia, 6% protestantes, poucos, 4% de católicos romanos, católicos gregos, e 7% as demais religiões ou grupos sem nenhuma religião. E uma coisa já interessante para começar a falar um pouco de Romênia, para a gente começar a entender esse país, é falar um pouquinho dos grupos étnicos do país. Então, os que se intitulam, né, romenos, são cerca de 88, quase 89%. Nós temos uma parcela ainda de húngaros na região da Transilvânia, são cerca de 6,5% da população que ainda falam húngaro, que moram aí na região noroeste do país, né, onde hoje é a Transilvânia. E aquela coisa inicial que eu falei para vocês, né, da presença cigana, a gente relaciona, eu pelo menos relacionava os romenos com ciganos, mas apenas 3,3% da população é de origem cigana, ou seja, uma minoria, e eu pelo menos acabava rotulando, né, todo o país em razão dessa minoria de 3%. E nós temos demais grupos, aí, de cerca de 1%, outros grupos étnicos. Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, acho que vocês têm acesso ao chat, e ao final a Alessandra vai me passar essa questão das dúvidas aí de vocês. Uma outra coisa interessante para falar sobre a Romênia é o seu idioma, né? Como muitos já devem saber, o romeno é um idioma de origem latina. Então, nós temos aqui essa árvore, né, das línguas indo-europeias. Então, nós temos aqui, dentro da área europeia, nós temos aqui o itálico românico, e dentro dessa árvore aqui está aqui o romeno, né, o idioma romeno, que é falado na Romênia, aqui o nosso português, aqui ao lado do espanhol, do italiano. Então, esse é o tronco das línguas latinas, e o romeno se encontra aqui. E uma coisa interessante que eu já chamo a atenção também dos ciganos, é que o idioma falado pelos ciganos, algumas pessoas confundem. Não é o romeno, mas sim o romani, que é um outro idioma, que na verdade é de um outro tronco linguístico, que está aqui, ó, nas indo-iranianas, né? Nós temos aqui romani, é um outro idioma, um outro tronco linguístico que não tem nada a ver com o romeno. Então, hoje em dia, cerca de 80%, 85% da população fala o romeno. Nós temos uma presença húngara
depois eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, são cerca de 6%, e os ciganos, né, que falam romani, cerca de 1,2% apenas do idioma falado na Romênia. Então, você vê, realmente é a minoria mesmo da língua falada no país. Então, essa árvore aqui dos troncos linguísticos, muito interessante. Um pouquinho da economia. A gente tem que entender, né, a Romênia pertenceu ao bloco comunista até 89. Depois disso, ela começa a abertura para o mundo ocidental, vamos chamar assim. E hoje em dia, atualmente, a economia dela ela está com mais ou menos essa distribuição, cerca de 8% agricultura, 33% no setor de indústria e 60% no setor de serviços. Então, é uma distribuição até que a questão de serviços começa a aumentar muito mais, e a indústria ainda é uma grande parte da economia da Romênia. Temos também a questão da mineração, que é muito importante, sempre foi historicamente. Temos ainda minas de ouro e prata na Romênia, que são bastante importantes. Não é um país, comparado com o Brasil, né, não é um país tão pobre, em termos de Europa sim, mas em termos de Brasil não. A renda per capita hoje está em torno de $12.500, comparado com o Brasil. Apesar que agora com essas variações do dólar, eu não sei como está, mas o Brasil está em cerca aí de quase $9.000 per capita, e a Romênia então aí uns 30% a mais, estamos com $12.500 per capita. A moeda, embora faça parte da comunidade europeia, a Romênia não adotou o euro como moeda, ela continua usando o leu, e hoje em dia um leu vale cerca de 1,2 real, ou seja, está quase pareada, vai 20% a menos, do dólar, mais ou menos 25 centavos de dólar, um quarter americano, um leu, e um pouquinho menos, aí 20 centavos de euro. Então, só para vocês terem uma ideia, a relação da moeda está cerca de $0,25 para um leu. Bem, e fala também um pouco do clima, né? Em termos de turismo, isso é muito importante, e a Romênia tem um clima muito favorável para o turismo. Ao longo do ano, é um clima praticamente temperado continental. Nós temos nessa cadeia dos Cárpatos, por ser um pouco mais alta, nós temos um clima um pouco mais frio, mas é um clima muito agradável, nós temos temperaturas aí médias de 15 a 20 graus, e uma coisa interessante também é que chove muito pouco na Romênia. Nós temos aí, em média, né, anual, cerca de 1.000 milímetros. Em Bucareste, aqui até menos, são 700 milímetros por ano. Então, isso é uma coisa interessante da Romênia, o seu clima. Então, qualquer época do ano, um clima bastante agradável. Se quiser esqui no inverno, tem esqui. Se quiser no verão, aqui próximo na foz do Danúbio, nós temos alguns resorts, ou seja, o clima não é um fator aí que vai prejudicar a sua visita à Romênia. A questão da chuva é um ponto também bastante interessante. A questão também da biodiversidade, né? Muitos países europeus já destruíram praticamente todas as suas riquezas naturais, e a Romênia, em razão dos Cárpatos, em razão também da foz do rio Danúbio, ainda guarda uma grande concentração de atrativos naturais. Então, para vocês terem uma ideia, 47%, né, do país temos ecossistemas aí naturais, são 26% de florestas intactas, mais de 33 mil espécies de fauna, aí alguns números, né? São 60% dos ursos de toda a Europa, exceto a Rússia, 40% de todos os lobos, enfim, flora. Então, é uma grande variedade também, se alguém busca por passeios de natureza. Então, pensar na Romênia somente como uma capital europeia, aquela questão cultural, histórica, mas também pensar a Romênia em termos de biodiversidade. Vamos falar então um pouco da história. Eu particularmente acho uma história interessantíssima, a Romênia, e vou fazer uma breve introdução para que depois a gente possa entrar nos atrativos turísticos e você possa compreender um pouco melhor essa questão do porquê hoje o país, né? Então, na verdade, a região onde hoje fica a Romênia, antigamente era chamada de Dácia, né? Uma região muito antiga. Homero já mencionava os povos dácios, que eram uns povos muito famosos, ricos por suas minas de ouro e prata, e com a expansão do Império Romano, finalmente a Dácia, né, a antiga Dácia, é conquistada por Trajano. Então, a partir de 106, ele conquista, né, a Romênia. Nós temos até hoje ali no Fórum Romano, nós temos a coluna de Trajano, para vocês terem uma ideia da importância dessa conquista, né, e para celebrar essa vitória sobre os dácios. Então, eles construíram essa coluna que hoje se encontra em Roma para celebrar essa vitória. Então, a gente consegue observar então a importância que teve essa conquista. Então, esse período comecinho no século I, II, foi a maior expansão do
Império Romano, e os romanos ficaram ali na região da Dácia, onde hoje é a Romênia, entre mais ou menos 106 até por volta de 275. Então, por quase 170 anos, os romanos ficaram naquela região e, sem dúvida, deixaram grande parte da sua cultura, né? O idioma, nós já mencionamos, e também a questão das leis, a questão da estrutura política, enfim. Por mais que esse período tenha sido curto em relação a outras dominações de outros povos, mas, sem dúvida, os romanos aí deixaram suas marcas onde hoje é a Romênia, principalmente a questão do idioma. Embora a Romênia em si, né, os romanos ficaram lá até 275, ainda nós tivemos aí a existência do Império Romano do Ocidente até 476, quando então a queda de Roma, e aí começam então as invasões dos povos bárbaros, chamado assim, principalmente do norte da Europa. Então começa então no finalzinho do século V aí o início das invasões. Então aqui um mapa, né, do apogeu do Império Romano. Nós temos aqui onde é a Romênia hoje, né, a Dácia. Até hoje tem uma marca de carros lá que se chama Dácia. Então fica aqui, tem um outro traço aqui que é a Trácia também, ou seja, essa região aqui onde hoje fica a Romênia. Então aqui um mapa só para vocês terem uma ideia do Império Romano no seu apogeu aí no ano 117. Bem, depois disso, começa, como eu já havia mencionado, o período das invasões, e onde fica, então, a Romênia, vários principados, vários povos começam a se organizar, até para a questão de defesa, né, contra essas invasões, e são formados 3 pequenos estados. Então, isso é muito importante, porque em decorrência desses 3 estados é que irá surgir a Romênia atual, a Romênia moderna. Então, são eles a Transilvânia, a Valáquia e a Moldávia. São 3 pequenos, né, principados que eles se organizam, e esses estados, então, passam a ser, de certa forma, uma forma de resistência desses povos invasores, né, que passavam por esse território. Dentre os principais invasores, né, nós temos aí o Império dos Mongóis, no século XIII, que realmente passa por ali, chega até a Áustria, e também o Império Otomano. Então, essa região foi passagem aí para esses grandes impérios, e esses 3 pequenos estados, esses 3 pequenos principados, de alguma forma, né, se defendiam, negociavam com esses grandes impérios, para que pudessem continuar a sua sobrevivência. Até que, finalmente, em 1453, nós temos aí a queda de Constantinopla, aí realmente o Império Otomano vem com tudo e toma toda essa região, né, inclusive onde é a Romênia, e esses 3 pequenos principados continuam com uma certa independência, lógico, pagando seus devidos tributos, fazendo pagando seus devidos impostos aos otomanos, mas eles conseguem formar uma certa resistência ao Império Otomano, principalmente a questão da religião, né? Muitas das conquistas dos otomanos acabam também levando à islamização, mas essa região desses 3 principados, eles formaram também uma espécie de resistência do cristianismo nessa região. E aqui a gente vê nesse mapinha, né, esses 3 principados, então a Valáquia, Transilvânia e a Moldávia. Então, esses 3 principados, os Cárpatos estão aqui, né, esse L invertido aqui, e isso praticamente é a base da Romênia moderna que a gente conhece. E olha aqui que bacana, né, como eles estavam bem de vizinhos, né, ó, de um lado o Império Austro-Húngaro, outro lado o Império Russo e aqui o Império Otomano. Então, nada mal de vizinhos, né, 3 grandes impérios e esses 3 pequenos principados aí exprimidos. É difícil a gente entender, né, como que eles conseguiram manter a sua identidade cultural, a sua certa independência desses 3 grandes impérios. Interessante a gente pensar isso. E nessa época viveu um dos grandes protagonistas aí da história da Romênia, que é o famoso, né, Vlad Tepes, que ele viveu aí no finalzinho do século XV. Ele foi um príncipe da Valáquia, esse principado aqui do sul, e ele também foi depois, né, foi conhecido como Vlad III, o Empalador. E ele ficou com uma fama um pouquinho má, porque ele costumava, né, empalar os seus adversários. Então aqui a gente vê essa imagem aqui ao fundo, aí, do lado direito, como ele tratava os inimigos. Então, digamos que seus métodos de guerra não eram tão convencionais assim, e ele ficou conhecido como Conde Draculea, que na verdade na língua significava filho do dragão. O pai dele, que também era um príncipe, ele era dessa ordem, né, de Drácula, que no idioma significava dragão, e como ele era o filho do dragão, ou seja, o filho do príncipe que participava dessa ordem, ele ficou conhecido, então, como Draculea. Então, aí surge a origem do nome, né?
do nome Drácula vem em homenagem ao Vlad Tepes, que depois Bram Stoker vai criar toda a história do vampiro, mas essa história não está muito bem ligada aí costumam associar a figura do Vlad Tepes com Drácula, mas na verdade essa obra de ficção não tem muito a ver com a questão histórica da Romênia, né? Então aqui o Vlad Drácula, né, que era a Ordem do Dragão, a qual seu pai pertencia, e ele depois então se torna o filho do dragão Draculé e passa a ser conhecido então como Conde Drácula. Então, mas o nome dele era o Vlad Tepes. Era uma pessoa muito curiosa, né? Diziam alguns que ele saía na rua e acabava deixando dinheiro, e se alguém pegasse o dinheiro e roubasse, ele ia lá e executava a pessoa. Se a pessoa devolvesse, falava, não, é isso mesmo. Então ele tem várias histórias aí sobre o Vlad Tepes, e ele é uma figura até bastante reconhecida no país, não como Conde Drácula, mas como um grande herói, né, dessa questão da resistência dos romenos contra os outros povos e também contra o Império Otomano. Então a gente vai falar ainda um pouquinho mais do Vlad Tepes, né? Então vamos voltar à história, né, da Romênia. Então a gente falou na Idade Média, depois tivemos a conquista dos otomanos, então o país ficou muitos anos aí sob domínio otomano, com esses pequenos focos de resistência aí desses três principados. Dos três principados, a Valáquia do Sul e a Moldávia do Nordeste, eles se juntam em 1859 e elegem então o primeiro presidente, rei, né, o Alexandre João Cuza, que ele então é considerado o precursor, né, o pai do que iria se tornar a Romênia no futuro. Então, o Alexandre João, ele cria essas bases aí da Romênia moderna, então a educação obrigatória, a moeda leu, que vale até hoje, né, o nome do país, a abolição da escravidão, né, até falando dos ciganos, que eles eram antigamente os antigos escravos, reforma agrária, então ele fez várias reformas no país, né, e é considerado então o pai dessa Romênia moderna. Enquanto isso, a gente falou da Valáquia e da Moldávia, a Transilvânia, nesse período, era praticamente, fazia parte do Império Austro-Húngaro, essa razão pela qual ainda nós temos aí uma certa comunidade húngara na região noroeste do país. Então, a Transilvânia só vai se unificar posteriormente a esses dois principados, né? Mas então é importante falar da história do Alexandre João Cuza, que foi aí o pai da Romênia moderna. Depois de algum tempo, esses dois principados começaram a ter alguns conflitos, né, a Valáquia e a Moldávia, e finalmente então eles resolvem importar, né, um príncipe alemão para acabar com essas disputas internas que haviam entre os dois principados. Então, vamos terceirizar, né, a nossa administração. Então, eles chamam então o rei Carlos de Hohenzollern-Sigmaringen. Nossa, que nome chique, imagina o e-mail dele, né? O Carlos, então, se torna aí o novo príncipe, né, o novo rei desses dois principados. Então, em 1867, ele começa a governar a Romênia. Finalmente, né, em 1877, mesmo um pouquinho antes da queda do Império Otomano, mas eles já conseguem a independência do Império Otomano, e com isso eles contam com a ajuda da Rússia, que isso vai ter algumas consequências aí no futuro, mas oficialmente, né, em 1867, a Romênia se torna independente do Império Otomano. Então aqui a gente vê um mapinha dessa época, né, como eu falei para vocês. Aqui nós temos a Valáquia, que é a Moldávia, e a Transilvânia aqui ainda aparece como independente, mas era praticamente o estado, né, do Império Habsburgo. Então aqui de um lado os russos e aqui do outro lado os otomanos. Então, finalzinho do século XIX, essa era a situação da Romênia, com o Carlos, né, que era o seu príncipe. Então o Carlos, depois, com a independência, aí finalmente ele é coroado como o primeiro rei, né, da Romênia, e ele reinou então até 1914, quando então começa a Primeira Guerra Mundial. Então, com a Primeira Guerra Mundial, nós temos aí a mudança do mapa político mundial, né? Principalmente considerando a queda desses três grandes impérios, o austro-húngaro, o otomano e o Império Russo. Então, finalmente, depois de um período de certa transição, em 1818, a Transilvânia, que fazia parte do Império Austro-húngaro, decide, né, se unir esses outros dois principados. Então, a Transilvânia e também outros dois pequenos territórios que existiam ali, a Bessarabia e também a Bucovina, e finalmente, então, em 1918, é formada a Grande Romênia, ou seja, praticamente o território romênio é definido logo após a Primeira Guerra Mundial. Depois disso, nós tivemos mais uma outra sucessão de outros reis, né? Fernando I, Miguel, Carlos, até 1940, quando então começa a Segunda Guerra Mundial.
Inicialmente, até por questões históricas, lembra que o príncipe Carlos era alemão, né? A Romênia sempre teve bastante ligação com os saxões, a gente vai falar isso um pouco depois, quando a gente visitar as suas cidades na Transilvânia. Então, sempre houve uma relação muito boa entre a Romênia e os povos saxões. Então, inicialmente, na década de 40, eles entram junto da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e depois, durante a guerra, eles acabam virando aí e passam a apoiar a União Soviética, que finalmente, né, vamos chamar assim, liberta a Romênia do poderio aí dos alemães. Ó, aqui a gente tem uma ideia aqui, né, quando começou, nós tínhamos aqui o Império Austro-Húngaro, aqui antes da unificação da Romênia, né, com a Transilvânia, a Bucovina e a Bessarabia. Então aqui é bem no comecinho, antes de mudar da Primeira Guerra Mundial, antes de 1918. Então, depois disso, com essa influência russa, né, para ajudar a Romênia durante a Segunda Guerra Mundial, então os soviéticos ajudaram, mas vão cobrar agora o seu preço. Então, existe uma ocupação soviética na Romênia e impõe aí o seu regime político. Então, existe uma ocupação soviética. Então, a Romênia, entre aspas, ela está independente, mas com uma forte influência soviética. Isso acontece até mais ou menos 1965. Lógico, a Romênia era, entre aspas, independente, mas, como eu falei para vocês, até 1965, praticamente todos os chefes do Partido Comunista eram indicados pela União Soviética, ou seja, a União Soviética tinha uma forte influência sobre a Romênia. Em 1965, isso muda quando assume o líder do Partido Comunista da época, o Nicolae Ceausescu. Ele assume, até muda o nome do país, aqui em vez de República Popular, fica República Socialista da Romênia, e o Ceausescu, embora seja um ditador que ficou lá no poder aí 24 anos, mas ele assume fazendo parte do bloco comunista, porém começa a sinalizar um pouco a abertura para o lado ocidental. Então, é uma figura que muitas pessoas não gostam dele, por ser um grande ditador, mas ele começa a dar alguns sinais aí de abertura desse bloco comunista para o Ocidente. Tem até um episódio que eu assisti naquela série da The Crown, que a Rainha Elizabeth o recebe e fala que foi um dos piores chefes que ela já recebeu na vida dela. Tem até uma cena que ela estava no jardim, o Ceausescu vem vindo, ela disfarça para não falar com ele. Enfim, era uma figura que tinha uma personalidade muito, muito forte. E ele fica no país até uma revolução, né, de 1989, quando ele é preso e, posteriormente, ele é assassinado. Ele é morto, né? Então, lembrando que a queda do Muro de Berlim acontece em 1989, e a Revolução da Romênia acontece em dezembro. Ele é morto, se não me engano, 25 de dezembro de 1989. Então, tivemos aí esse período sob a ditadura do Nicolae Ceausescu, que foi líder do Partido Comunista. Que é uma foto emblemática, né, onde ficava a sede do partido, e aí o povo tomando as ruas, até o hino da Romênia, né, Desperta-te Romani, Desperta-te Romenos, né, é uma coisa muito interessante, faz parte do hino da Romênia essa frase. E a Romênia atual, contemporânea, né, logo depois da Revolução 89, imagina, né, a abertura do país, não havia nenhuma instituição, não havia partidos políticos, ou seja, esse período de transição foi muito difícil. Eles tiveram umas eleições presidenciais em maio, depois mais manifestações, um caos econômico e político, o país fica parado por 2, 3 anos, e finalmente, né, novas eleições em setembro de 92, então desde 92, então, a Romênia é uma república democrática com constituição, enfim, o país, então, vamos dizer assim, que a sua independência política se dá apenas em 92. Em 2004, ele passa a fazer parte, né, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, e 2007 entra para a União Europeia, embora não tenha pego o euro ainda, adotado o euro, mas faz parte da comunidade europeia. Então, essa é a Romênia contemporânea, né, que está muito mais ligada hoje ao Ocidente do que ao seu passado aí soviético. E vamos, então, agora falar um pouquinho dos atrativos, né? Eu já falei bastante sobre a geografia, a história. Vamos, então, agora fazer um passeio pela Romênia. Uma das coisas que me deixou assim, mais
impressionados com a Romênia é que, quando você fala do país, não há nenhum grande... vou ver a Torre Eiffel, vou ver o Big Ben, não existe nenhum grande atrativo. Mas, por outro lado, o país inteiro ele é muito simpático, é muito cênico, as estradas, os seus atrativos. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse país, vocês vão ver, são esses tipos de fortificações, essas igrejas fortificadas, essas fortificações que existem em todo o país, justamente em razão das invasões dos povos bárbaros que aconteceram, né? Desde a queda do Império Romano, 400 e pouco, até a chegada dos otomanos, enfim, o país todo é cheio dessas pequenas igrejas fortificadas, muitas delas são patrimônio da Unesco, inclusive. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção da Romênia foram essas fortificações em todo o país. Aqui eu trago para vocês uma sugestão de um roteiro que eu já realizei algumas vezes, saindo aqui da capital, né, Bucareste, subindo aqui ao norte, vamos para a região de Sinaia, que era uma região onde ficavam os palácios, os príncipes. Vamos atravessar aqui os Cárpatos, né, que estão bem aqui. Vou marcar os Cárpatos. Vamos dormir aqui em Brasov. Depois de Brasov, seguimos para Sighisoara. Depois descemos Sibiu e depois retornamos para Bucareste. Esse é um roteiro básico sugerido, mas há muito mais o que se conhecer no país, há muitos outros atrativos turísticos. Aqui umas igrejas ortodoxas coloridas aqui na região nordeste do país, que são lindíssimas, uns desfiladeiros aqui. Aqui na região oeste, nós temos Timișoara, que vai ser agora em 2021 a capital europeia da cultura, né? Então, também uma cidadezinha super charmosa, um centro histórico muito lindo. Temos o delta do Danúbio aqui, que também tem muitos atrativos naturais. Essa região do Mar Negro, há alguns resorts aqui, mas dizem que ainda são do tempo soviético, eu não conheço, mas conversando com os guias locais, falam que ainda em termos de turismo, né, como a gente está acostumado, ainda a infraestrutura não é tão boa. Enfim, eu vou fazer esse pequeno roteiro aqui, sugestão mostrado aqui no mapa, e depois, ao final, vou mostrar só algumas fotos de outros possíveis locais a serem visitados na Romênia. A questão do transporte, né, a Romênia, a infraestrutura é ok, assim, não temos muito trem no país, mas as distâncias são bem próximas, ou seja, dos deslocamentos que a gente faz, a gente dorme em Bucareste, dorme em Brasov, dorme em Sighisoara, dorme em Sibiu. São deslocamentos aqui de 170 km, 120 km, 105 km, ou seja, são pequenas distâncias que devem ser percorridas de carro e são viagens, como eu disse a vocês, muito agradáveis. Nesses trajetos a gente para conhecer uma igreja, para conhecer uma cidade, para um almoço especial. Então, realmente é um país que eu recomendo fazer de carro, via terrestre, não há porquê você voar no interior da Romênia. As distâncias são curtas e os trajetos são bem interessantes. Então, retomando, a sugestão, né, é começar pela capital, Bucareste, e fazer esse pequeno circuito. Com destaque aqui para o Castelo de Bran, né, Castelo do Conde Drácula, que não era castelo nem do Conde Drácula, mas enfim, vamos começar a nossa viagem, então, por Bucareste. A cidade ela não é tão grande, embora você tenha a grande Bucareste com 2 milhões, mas a cidade em si não é tão grande, e aqui a gente vê uma foto que não é uma cidade também muito verticalizada. Nós temos aqui o parlamento do país, essa avenida principal que foi feita na época do governo soviético, o centro histórico aqui pequenino e uma região aqui do Ateneu Romano, os bairros mais chiques. Então, basicamente, a capital Bucareste você consegue ver em 2 ou 3 dias, é o suficiente para você visitar e já ter uma pequena introdução da história do país. E eu acho legal também para a gente entender um pouquinho dessa questão do período que a Romênia foi do domínio soviético, ainda uma pegada do Ceausescu, enfim. Então, realmente, Bucareste, eu reservaria uns 2 ou 3 dias para conhecer um pouquinho da história, uma introdução ao país, né? A questão da arquitetura, nós temos uma arquitetura bastante variada na Romênia, desde do neoclássico, como temos aqui uma foto da Biblioteca Central, o Ateneu romeno, né, a sala de concertos, também uma arquitetura totalmente, né, voltada à europeia ocidental, mas também temos, ao mesmo tempo, essa questão soviética, né, como aqui na Praça da Revolução, aquela foto que nós vimos ali, que aqui ficava o Palácio Presidencial, que é uma arquitetura que relembra um pouco mais esse período soviético, né, que é do período socialista. Nós temos um desses prédios que lembra um pouquinho a arquitetura stalinista, que é a Casa da Imprensa Livre, que ele é de 1957, né, foi no auge do período soviético aí,
Então, nós temos esse prédio que é muito emblemático na cidade. Ó, aqui a gente vê o panorama, lógico, aqui já é saindo da cidade, mas a gente vê esse panorama, é praticamente uma cidade plana, não tem grandes arranha-céus, não tem tantos edifícios. E, sem dúvida, o mais importante atrativo aí da Bucareste é a sede do parlamento. Ela foi construída entre 1980 e 1989, e ela está inacabada, como a gente pode até ver assim pela essa vista aérea, e é considerado o segundo prédio, o maior prédio público do mundo, só perde para o Pentágono, nos Estados Unidos, mas é realmente um palacete, né, que foi idealizado por Ceausescu. Ele, na verdade, nem chega a ver concluído, ele morreu em dezembro de 89, enfim, mas ele realmente é um palácio muito suntuoso para mostrar essa coisa do poder do governo romeno à época. Então, eu não sei, eu não tenho os números, mas são impressionantes assim, o tamanho. Então, é possível você fazer uma visita aqui ao prédio do parlamento. Aliás, é possível não, é uma das visitas obrigatórias para você conhecer aí um pouquinho da história da Romênia, principalmente de Bucareste. Então, são salões suntuosos, tudo grandiosidade. E, ao mesmo tempo que nós temos esse prédio monumental, enorme, nós temos também pequenas capelas, pequenas igrejas que remontam aí do passado medieval da Romênia, de Bucareste, como essa pequena igrejinha, né, uma basílica de Santo Antão, que ele é do século XVI, 1559, que ainda está incrustada no centro histórico de Bucareste, um pequeno centro histórico, pouco restou aí da parte antiga, mas nós temos um pouquinho aí da Bucareste medieval. Temos também em Bucareste um pequeno parque que eu acho muito interessante, esse Museu Nacional da Aldeia Dimitri Gusti, que na verdade é um parque que eles reconstruíram, né, algumas formas de arquitetura antigas de toda a Romênia. Então é um museu muito interessante. E existe também Skagen, né, que fica Estocolmo, que também é parecido, é um parque com essas construções aí em todo o seu entorno. Então é um passeio de uma manhã para você conhecer um pouquinho, se aprofundar um pouco mais na história da Romênia. Então você vê esses diversos tipos de construções aí que eram utilizadas antigamente. Então esse é um parque que também vale ser visitado e, sem dúvida, também visita obrigatória, né, o Museu Nacional de História da Romênia, para entender um pouco também de toda essa história, essa pequena introdução que eu fiz para vocês, mas é um museu também muito interessante, que fica ali próximo ao centro histórico, é imperdível também para conhecer um pouco da história da Romênia. Então, basicamente, Bucareste, né, é isso, 2 ou 3 dias, e depois, então, vamos começar aquele roteiro sugerido. Vamos para a região de Sinai, vamos ao norte aqui do país. É uma região aqui de montanhas, como a gente pode ver aqui em cima, toda essa região já entrando nos Cárpatos, né? Aqui temos estações de esqui, inclusive, várias trilhas, neva com frequência. E aqui, nossa primeira parada, nós vamos conhecer 2 castelos que eram utilizados aí pelos antigos príncipes, né? Carlos, Miguel, então eles ficavam nessa região, eles não ficavam em Bucareste. E essa primeira parada nós fazemos essas visitas nesses 2 castelos. Há um teleférico aqui que é possível subir nas montanhas, que você tem uma vista belíssima dos Cárpatos, né? Olha que beleza. E também fazemos a visita aos 2 castelos, Castelo de Peles e o interior dele todo em madeira, super riquíssimo, olha que beleza. E também temos o outro castelo que fica ao lado, um pouquinho menorzinho, Castelo de Pelissó. Então, esses 2 castelos que eram utilizados como residência oficial, né, dos antigos reis da Romênia, e hoje, então, são atrativos turísticos. É possível até você fazer um almoço aí, e aí segue a viagem em direção a Brașov. Brașov é uma cidadezinha muito simpática, medieval, ainda bem preservada em alguns aspectos. Aqui um antigo mapa da cidade. Hoje a muralha não é inteira, você vê alguns torreões, mas não toda a muralha. Mas é uma cidade muito simpática que você vê pelo número aqui de ruazinhas. Você faz tudo em 1, 2 dias. Mas começamos a nossa visita agora já na Transilvânia. Nós cruzamos já os Cárpatos, e aqui você já começa a ver uma outra pegada, uma outra questão da arquitetura, principalmente a influência dos alemães, né, dos saxões, que ocuparam essa região da Transilvânia. Então, como vocês podem ver aqui no mapinha aqui embaixo do lado esquerdo, as igrejas, as construções, já é uma pegada um pouquinho mais de Europa medieval, uma Europa ocidental medieval, mas é super simpática essa cidadezinha de Brașov, e aqui eu diria que vale a pena uns 2 dias para ser visitado, né? Então, algumas igrejas, museus, lojinhas, gastronomia, e vale muito a pena ser visitada essa região. E de Brașov, né, nós vamos começar a falar aí de um dos principais atrativos do país,
que é, sem dúvida, né, o Conde Drácula, né, toda a história criada por Bram Stoker. E algumas curiosidades, né, Bram Stoker ele era irlandês, ele nunca pôs os pés na Romênia, nunca foi à Romênia, e a sua grande obra, né, que foi concluída em 1897, o Conde Drácula, que no final imortalizou esse personagem e que no final colocou a Romênia no mapa turístico, digamos assim. Eu fui pesquisar os filmes de Drácula, do que tinha sobre Conde Drácula, e fiquei surpreso com a quantidade de filmes que existem, muito mais do que esses listados aqui. Ou seja, sem dúvida, a história do Abraham Bram Stoker foi realmente um grande sucesso. O primeiro filme, de 1922, é considerado um dos precursores, né, desse cinema de terror, do vampiro, de Drácula. Então, Nosferatu foi o primeiro filme aí a colocar na telinha o conto do Bram Stoker. Depois temos um de 1970, 92, e, sem dúvida, um dos grandes sucessos que realmente popularizou essa história no mundo inteiro foi o famoso, né, Hotel Transilvânia. Então, essa história colocou, de certa forma, a Romênia no mapa turístico, e até para os romênios isso foi uma surpresa, que para eles a questão do Drácula nunca foi uma coisa muito famosa, eles nunca associaram o Vlad Tepes, né, um herói nacional, com essa questão do Conde Drácula, e de repente começam a receber uma horda de turistas em busca dessa história, né, do Drácula, enfim. Mas sem dúvida que esse filme ajudou muito a divulgar o país, a Transilvânia, para o resto do mundo. E aqui no fundo aqui dessa painel promocional do filme, nós temos o famoso castelo, onde possivelmente, né, seria o castelo do Conde Drácula. Não querendo desmerecer o grande atrativo turístico do país, esse castelo nunca foi um castelo, na verdade, ele era um posto alfandegário, essa região é onde passavam as mercadorias aí da Transilvânia para Valáquia, então ele era um posto alfandegário, e ele serviu sim de prisão uma época, quando o Vlad Tepes foi preso, ele foi levado a esse castelo e ficou aí por alguns meses. Mas tal era a importância do Vlad Tepes, lembra que eu falei que era um príncipe, um herói, mesmo preso, ele acabou sendo amigo aí dos locais, e, se não me engano, ele acabou casando com a filha de um dos governadores nessa região. Depois ele foi solto novamente e, finalmente, ele morre em batalha com os turcos otomanos. Enfim, então o castelo de Conde Drácula, né, nunca foi um castelo e muito menos morou aí, vamos chamar assim, o Conde Drácula. Ele foi prisioneiro por alguns meses, Vlad Tepes, e onde esse castelo era um posto alfandegário. Mas, de qualquer maneira, é um dos grandes atrativos, é uma grande expectativa dos turistas, né, visitar o castelo, que ele não é nada luxuoso, o interior dele é uma fortaleza mesmo, mas, sem dúvida, é um dos grandes atrativos, é um dos grandes charmes desse país. A sua arquitetura é fantástica, o local que ele está é muito lindo, então, realmente, é uma visita imperdível, né, visitar o castelo aí de Bran. Para grupos de incentivo, ele é bem interessante, que você consegue fechar ele e fazer algumas atividades exclusivas. Você pode fazer um queijo e vinho, você pode contratar o Conde Drácula para fazer aí o guiamento no castelo. Então, para grupos fechados, às vezes grupos de 10, 15 pessoas, você consegue até fechar esse castelo, um after hours, né, para fazer alguma atividade específica. Então, isso, sem dúvida, é um dos grandes atrativos aí do país. Então, ele fica pertinho de Brașov, que é a nossa primeira base aí depois de Bucareste, né? Depois disso, nós vamos visitar uma outra fortaleza, a cidade de Rasnov, que também fica próximo, também uma fortaleza super bem preservada do século XVI. Nós temos aqui um funicular, aqui não dá para ver direito, mas tem uma cidadezinha simpática, a gente sobe no funicular e faz uma visita a essa fortaleza de Rasnov. Notem que ela está muito bem preservada, e até a infraestrutura, se você olhar aqui, né, é uma coisa relativamente simples, considerada grandes fortalezas que a gente vê em outras partes da Europa, mas o que me encanta nesses atrativos são justamente essa simplicidade e a forma como está original, né, de mais de 500 anos. Então, realmente, fazer uma visita a essas fortalezas é você voltar no tempo em razão aí da forma que elas foram preservadas, né? Então, você vê aqui, a vista é incrível, é um passeio muito bonito visitar essa fortaleza Rasnov. Vamos para outra fortaleza, agora, dessa vez, uma igreja fortificada, né, em Prešov. Ela é patrimônio, inclusive, da Unesco. Então, era muito comum, as pessoas viviam no campo, e assim, então, os invasores chegando,
todos corriam para a igreja aí, fecham as portas e vamos esperar o perigo passar. Então, essa é uma belíssima também igreja fortificada. E aqui, você vê aqui do lado, essa fotinha do lado direito, aqui ficavam todos os mantimentos, as oficinas, os dormitórios. Então, eles estavam preparados aí para ficar até meses presos aí dentro, né, se defendendo de eventuais invasores. Então, essa igrejinha, Przemyr, também fica ali nas redondezas de Brasov, e é super simpática, muito, muito bonita. De Brasov, nós vamos, então, continuar seguindo um pouco ao norte do país. Nós vamos para uma outra cidade também muito bem preservada. Ela é menorzinha, inclusive, que Brasov. Se chama Sighisoara. Aqui a gente vê um mapa totalmente, a cidade medieval, totalmente murada. Aqui a gente ainda encontra uns resquícios das muralhas antigas, algumas construções antigas. E é uma cidadezinha também super charmosa. Vale a pena dormir aqui 1 ou 2 noites no centro histórico. Então, aqui uma foto para a gente ter uma ideia um pouco da arquitetura, né? Nós temos uma panorâmica aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas é uma cidadezinha belíssima, super charmosa. Eu tive uma oportunidade de pegar nevando, então incrível, uma região muito linda, muita natureza em volta, como a gente pode ver, e muito bem preservada. E em Sighisoara, um dos grandes atrativos, sem dúvida, é a casa, né, onde nasceu o nosso querido Vlad Tepes, o filho do dragão, né, o Vlad Dracul. Então essa casa aqui no 3º andar é onde nasceu o nosso protagonista, o Vlad Tepes, que se tornaria aí internacionalmente famoso como Conde Drácula. Então visita-se a casa dele, onde ele nasceu, lá em Sighisoara. Você vê aqui também as casinhas de arquitetura muito bem preservadas. E nessa região também temos uma outra visita, uma outra igreja fortificada chamada Biertan, que também é lindíssima, também patrimônio da Unesco, que vale também essa visita. E uma das curiosidades dessa igreja de Biertan é que lá ficava o famoso quarto do divórcio. Como funcionava o quarto do divórcio? Era uma sala onde tinha somente uma cama, um jogo de talher, um copo, um armário, e se os casais, então, quisessem se divorciar, eles eram colocados ali e ficavam ali por cerca de 2, 3 meses. Só então, depois disso, é que eles poderiam decidir se iriam realmente querer se divorciar ou não. Então, é muito interessante essa solução aí do povo de Biertan, para evitar aí o número de divórcios, colocavam aí o casal isolado por alguns meses, compartilhando dos mesmos móveis, dos mesmos artefatos, para só então, depois desse tempo de convivência, decidirem se realmente iam querer se divorciar. Eu não sei qual é a taxa de divórcio ou a taxa de homicídio durante essa reclusão, mas enfim, essa salinha está lá, chama o quarto do divórcio, que fica, se não me engano, é nesse torreão aqui, ó, é nessa torrezinha aqui que ficava o famoso quarto do divórcio de Biertan. Muito bem. Aqui outra igrejinha que a gente visita, Veselde, também temos a parte da muralha dela quase toda não existe mais, mas nós temos a igreja. Ou seja, são construções bem simples, mas o charme está justamente nessa simplicidade e nessa originalidade. E outra coisa que eu chamo muito a atenção da Romênia é que, como o turismo é uma coisa relativamente recente, nós não temos aquela coisa de grandes grupos, você não vê aí centenas de turistas em fila, ônibus e ônibus chegando, não. A maioria dessas visitas que você faz, muitas vezes você está só na igreja, você está com o teu guia, eventualmente mais um outro grupo pequeno, 10, 20 pessoas. Então, um dos charmes também de se conhecer a Romênia é que realmente o turismo de massa ainda não chegou por lá. Bem, daí nós vamos para uma outra cidadezinha, também famosa, Sibiu, que é todas essas que nós passamos, essa já é a mais que tem cara mesmo de uma cidade europeia. Não vou comparar, mas lembra um pouco, talvez Praga, talvez alguma outra capital europeia um pouco mais ocidental. Mas aqui, para a gente ver com esse mapa, já temos igrejas de porte maior, várias igrejas, né? Os torreões, a questão da arquitetura. Então, realmente, o último ponto de estada nesse nosso roteiro é essa cidade aí de Sibiu, como a gente pode ver aqui, os cafés na praça. Ela foi capital europeia da cultura em 2007, né? Então, realmente é uma cidade super charmosa, e essa de todas as cidades é a que tem mais essa pegada, né, da questão dos saxões, como eu disse a vocês. Eles têm uma grande influência nessa região, tanto dos húngaros, né, da época do Império Austro-Húngaro, mas também essa questão dos saxões, que dominaram essa região da Transilvânia por muitos anos. Então, a cidade de Sibiu é super charmosa, com parques, praças, enfim, não fica devendo para nenhuma outra grande capital europeia. Então, aqui mais uma foto de Sibiu, né? E daí, de Sibiu, a gente já começa a descer, então,
para Bucareste. Mas aqui também, próximo a Sibiu, temos uma outra igreja fortificada também, que, na minha opinião, é uma das mais belas, que é esse castelo de Hunyadi, que também é uma fortaleza fantástica, é uma das mais bonitas, talvez, de todas as igrejas fortificadas. E aí, começando já a descer para Bucareste, nós temos uma puxada longa de cerca de 4 horas, e nesse trajeto é possível visitar Curtea de Arges, que era uma pequena, antiga capital, na verdade, dessa região da Valáquia, que onde estão enterrados alguns dos patriarcas, enfim, existem alguns atrativos para serem visitados nessa volta aí, nessa puxada, né, de Sibiu até Bucareste. É possível também fazer algum almoço elegante, existe um restaurante super elegante, super fino nesse caminho, enfim, aí já estamos começando a nossa volta para Bucareste. Mais alguns minutinhos. Agora eu vou falar um pouquinho mais, embora esse roteiro basicamente é aquilo que eu mostrei, mas há muitos outros atrativos na Romênia, como eu havia mencionado inicialmente para vocês. Um deles, né, essa região do desfiladeiro de Bicasc, que fica no nordeste do país, indo em direção a umas igrejas pintadas da chamada dos monastérios de Voroné. Isso fica no nordeste, quase na fronteira com a Moldávia, ficam essas igrejinhas que também são patrimônio da Unesco. Então, são outras possibilidades aí da Romênia, visitar essas igrejas e esse desfiladeiro na região nordeste do país. Já na região oeste, nós temos Timișoara, que também é uma capital belíssima, né, super europeia, super simpática, que será, o ano que vem, como eu disse a vocês, será a capital mundial da cultura. Para quem conhece Viena, temos aquele monumento que foi construído, né, contra a praga que aconteceu na Europa. Nós temos aqui o mesmo monumento, com o mesmo objetivo aqui construído na Praça Central de Timișoara. Então, o ano que vem, não sei como vai estar a questão da pandemia, mas será a capital europeia de cultura. Não sei como vão estar os preparativos para 2021. E também, para aqueles que gostam de natureza, eu já havia mencionado os Cárpatos, né, tem muitos passeios que você consegue fazer de ecoturismo, até avistar urso, caçadas, passeios na montanha, trilhas, esqui, e também temos o Delta do Danúbio, que esse ainda não é um passeio, não é um local muito divulgado no país, a infraestrutura ainda não é tão boa, mas, enfim, para aqueles amantes de ecoturismo que querem um pouquinho mais de aventura, é uma das opções também no país, conhecer ali a região do Delta do Danúbio, bastante natureza, pericanos e vários passeiozinhos de barco, enfim. Então há muito que se conhecer na Romênia. E para fechar, né, nossa visita ao país, falar um pouquinho também da gastronomia. A gastronomia romena, ela recebe influências de todos os povos, né, pelos quais passaram ali, mas ela tem, sem dúvida, uma grande influência da questão saxônica, da questão dos otomanos, mas é uma mescla, né, de tudo que a gente tem ali no leste europeu. Sem dúvida, porco, ovelha são bastante consumidos ainda, mas enfim, eu trouxe aqui somente algumas fotos para a gente ilustrar um pouquinho. Ciorba, que essa é uma pequena sopa, é muito comum, eles tomam muita sopa de entrada, é muito comum no povo romeno. Nós temos um queijo que lembra um pouquinho o feta grego, que é o telemea, que ele é feito, geralmente pode ser de ovelha ou leite de vaca também. Também o consumo de queijo é muito grande. Para quem gosta do charutinho, o famoso charutinho de uva, de repolho, eles também têm aqui o telemé, que são esses pequenos charutinhos, às vezes com carne moída, às vezes com cereais enrolados, muito bom. Nós temos também, tipo aquela kafta, né, que a gente conhece, sarmale, que é tipo uma kafta que eles fazem com carne moída, temperada, muito bom. Nós temos aqui também esse mititei, que é um tipo um picadinho, eles fazem com uma polenta também de milho, muito boa. E também os doces, né? Tem vários doces famosos na Romênia, muitas frutas silvestres, muitos doces com frutas de maçã, enfim. A gastronomia na Romênia, sem dúvida, come-se muito bem na Romênia. É um país que não tem talvez nenhum grande prato nacional, por ter sofrido influência de vários povos, mas sem dúvida a gastronomia assim, come-se muito bem na Romênia, e é uma comida muito boa. E algumas considerações finais. Como eu disse a vocês, o país ainda não está tão aberto assim para o turismo de massa. Existe uma certa infraestrutura para o turismo, mas, por exemplo, não pense em uma grande estrutura de uma viagem de incentivo de 200, 300 pessoas, você vai ter realmente dificuldade em achar hotéis. Eu já tive com grupos de 20, 25 pessoas, às vezes vai ser difícil achar um hotel, para você ter uma ideia. Então, realmente, os hotéis em Timișoara, aquele centro histórico, são pequenos hotéis, boutique, com uma capacidade muito pequena. Então, vocês têm uma infraestrutura boa,
porém ainda não para grandes grupos, para o turismo de massa. O idioma na Romênia, né? Nem todos falam inglês, assim, os jovens, em razão dessa abertura do país desde 89, já tem aí os jovens com essa cabeça de falar o inglês, mas no geral não é tão fácil se comunicar nas ruas. Mas, por outro lado, o povo romeno é um povo muito simpático, muito agradável, que sempre está disposto a ajudar. Então, essa imagem que eu tinha, né, daquela coisa do cigano, que vão querer me... Ao contrário, o povo romeno tem aquela coisa um pouco de uma humildade, da inocência, e muito simpático, sempre com um sorriso no rosto. Então, embora o idioma possa ser, num primeiro momento, um entrave, mas a simpatia do povo são muito prestativos, enfim, você não deve ter nenhum problema em razão do idioma no país. É um país muito seguro, nunca soube de qualquer problema de violência, nem na rua você sente alguma forma de insegurança. A questão de essas grandes capitais europeias aí que você tem, né, Praga, Portugal, todo lugar, né, Lisboa, Paris, batedor profissional, isso você tem, mas muito pouco, como eu disse a vocês, não tem aqueles grandes, as grandes aglomerações. Então, realmente, é um país muito seguro para se viajar. Nunca soube nem dos guias locais nada que desabonasse aí essa fama de ser um país muito seguro. E, finalmente, o custo. É um país relativamente barato em termos de Europa, né? Então, como eu falei, come-se muito bem. Temos o vinho romeno, são várias regiões produtoras de vinho na Romênia. Então, realmente não é um país muito caro para se viajar. Então, aí talvez seja até um grande atrativo, né? Para quem já conhece a Europa, o leste europeu, para onde eu vou agora, realmente explorar essa questão da Romênia, eu acho que vale muito a pena. Talvez até uma sugestão de um conjugadinho, né? Fazer Sofia ali na Bulgária, ir para a Moldávia, então fazer talvez esse conjugado desses países do leste europeu, talvez seja uma ótima dica aí para vocês pensarem nas suas próximas férias e sem grandes aglomerações, isso que é importante, né? Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a todos. Muito obrigado. E la revedere. Até já, até a próxima. Espero revê-los aí na Romênia. Excelente, Colato. Excelente. Muito bom. Colato adora Colato. aquele quarto do divórcio. Eu acho o máximo. Eu acho que é o que está acontecendo hoje em um monte de famílias, né? No mundo inteiro. Tá vendo? Vamos mandar a turma obrigado, lá né? Birtã. Lembra lá de Birtã? Lembra da cerveja? Todos para o castelo de Birtã. Não vai ter sala suficiente para todo mundo. Não vai ter. Essa foto é de Sinaia. Essa foto é de Sinaia, onde ficam aqueles castelos de Peles, de Pelissor. Eu peguei nevando uma das viagens. Acho paisagem linda. Então, por favor, vão conhecer a Romênia. Vocês não se arrependerão. Um país muito lindo, povo, come-se bem, barato, ou seja, um ótimo destino aí. Lata, mas tem que ser com você acompanhando, né? Lógico, deve ser um privilégio, olha, contar com você em qualquer um desses destinos da Europa. Eu e a Lê, nós tivemos a oportunidade de fazer, né, o passeio aqui por São Paulo, que eu indico para todo mundo. Muito legal. Muito bacana. Porque a gente, né, vai para fora, está sempre inventando alguma coisa e muitos nunca tiveram a oportunidade de fazer, de conhecer, né, a sua própria... de ter essa experiência de conhecer São Paulo. A gente fez todo esse sítio por a pé, foi uma delícia. Então, já deu para ter um gostinho, né, do que é fazer uma viagem com você. Imagina a Romênia, todos esses destinos. Um bom guia transforma a viagem, né? Acho que você viaja bem melhor. Mas você sabe que na Romênia, nós temos sorte, assim, as viagens que eu fui, uma excelente guia local, uma das melhores guias locais que eu já fiz na minha vida, assim, super profissional, super boazinha, enfim. A importância de um bom guia local também, né? Eu sempre falo isso. O que você falou, é transformador. Ele pode detonar uma viagem, pode... não, a experiência da viagem, o conteúdo é outro, né? Sem dúvida. Porque aquela coisa, você falar Romênia, eu vou para a Romênia, eu ver o que na Romênia? É a pergunta que muitos me fazem, né? Mas, nossa, foi um país que eu adorei, essa questão da própria, né, simplicidade, tudo original, pouco turista,
é fantástico. Eu acho esse contato que você tem com o povo. A questão da gastronomia, algumas operadoras eles promovem alguns almoços em casas de família, em pequenos chalés, pequenos hotéis boutiques. Você vai lá, a dona está cozinhando, enquanto ela está cozinhando, você está lá vendo as flores, vendo não sei o quê, e ajuda, enfim, são experiências que são incríveis, né? E isso com Que é grupos o que a pequenos gente... te proporciona, exatamente. que é o que a gente está buscando hoje, né? Exatamente. Vivenciar, né, realmente o que o país tem a oferecer ao povo, muito bom. A cultura em si, Então, espero que vocês tenham Bom. mudado o preconceito de vocês da Romênia, enfim, é um país lindíssimo, com um povo maravilhoso, e realmente é um país que eu adoro. Adoramos. Muito bom. Eu vou aproveitar, então, a gente vai estar encerrando e fazer um convite para todos, o nosso próximo treinamento, né? Vai ser no dia 6 de agosto, e acho que muitos não sabem aqui, a Escape, ela tem uma experiência, nós vendemos muito esqui. Então, e nenhuma das palestras que nós estamos fazendo desde abril, né, teve como foco o esqui. Então, nós combinamos agora no dia 6 de agosto com um super amigo, Gonçalo. Ele vai falar de Ler, né, uma estação na Áustria que eu já tive a oportunidade de conhecer. Eu fiquei encantada, as pistas, os hotéis, gastronomia, demais. Ele vai falar também de Gstaad, na Suíça, outra estação super tradicional, e São Moritz. Então, aqui é um convite para todos. Eu tenho muitos clientes que pediram, que vêm pedindo, né, para que a gente faça uma palestra, uma viagem sem sair de casa sobre esqui. Então, no dia 6 de agosto, a gente vai ter essa oportunidade com o Gonçalo. Aí fica o convite para todo mundo. E para quem perdeu uma parte da palestra do Polato ou alguma das nossas outras palestras, não esqueça que tem uma cópia, fica a gravação no nosso canal do YouTube, do Escape Travel Advisors. E obrigado mais uma vez, Polato. Excelente, suas palestras são demais. Ó. É um prazer, parabéns pelo projeto de vocês, eu acho que esse momento é muito importante e realmente essas palestras acabam, né, colocando a cabeça para funcionar, estamos sempre aprendendo coisas novas, então parabéns pela iniciativa da Escape Travel. Obrigada. Obrigada, Polato. Um beijo grande. Obrigado, valeu. Obrigada. Tchau. Tchau.